Alô, você aí, telespectador aqui do YouTube. Esse aqui é o canal CCB, A Voz do Pastor. Então eu vou pedindo logo você aí, para que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sino das notificações. Inscreva-se nesse canal também. Inscreva-se nesse canal, né? Porque esse aqui é o canal CCB, A Voz do Pastor. Então o canal CCB, A Voz do Pastor, hoje está trazendo aí um vídeo para a gente conversar um pouco sobre o uso do véu na igreja, né? Sobre o uso do véu. Então aqui eu quero falar com você aí, para você deixar aí o seu comentário, né? Para você deixar o seu comentário, se o uso do véu é mandamento ou é mandamento de Deus ou é mandamento dos homens, né? Então nós vamos analisar aqui dentro das escrituras, né? Eu quero pedir aí que você deixe o seu like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo e comente com as pessoas, porque eu digo uma coisa para você: nós temos que conhecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus mesmo fala que nós erramos por não conhecer as escrituras. Então ele fala: examinai as escrituras, né, para que a gente possa conhecer nela os caminhos de Deus e como nós devemos proceder na presença de Deus. Então desde já eu quero falar para você que o título aqui desse vídeo que eu estou lançando hoje é fazendo uma pergunta para você: se o mandamento do véu, se o mandamento de usar o véu na igreja, da mulher cobrir a cabeça com o véu, se é de Deus ou se é dos homens. Então, se é de Deus, nós vamos verificar dentro das escrituras e vamos ver o que a Bíblia fala. O que as escrituras falam, o que os homens de Deus deixaram escrito sobre o uso do véu na igreja. Tá bom? Então, eu sou o proprietário aqui desse canal, né? E desde já vou falando para você, o meu nome é José Carlos, né? E eu quero contar com a sua compreensão, eu quero contar com o seu apoio e que você reflita comigo nesse assunto que eu trouxe hoje aqui, para você que é telespectador aqui do YouTube e para você que tem desejo de conhecer a verdade de Deus, conhecer a palavra de Deus, você que não conhece, você que às vezes não sabe nem o que fazer para agradar a Deus, para obedecer a Deus, né? Porque geralmente quando nós vamos trabalhar numa empresa, nós temos que conhecer tudo sobre aquela empresa. Tudo que eu quero dizer é a função de cada um de nós, né? Então quando nós vamos trabalhar em qualquer empresa que seja, se nós somos empregados, nós temos que conhecer, saber o que nós vamos fazer lá, porque senão não tem como alguém entrar numa empresa, ser registrado numa empresa, né, e ser assinado a carteira e começar a trabalhar sem você conhecer a tua função dentro da empresa. Então eu acredito que cada pessoa, quando vai trabalhar numa empresa, ele já sabe o básico, no mínimo o básico, para começar naquela empresa. Então vamos falar do Senhor, vamos falar da palavra de Deus, colocando um pouquinho aqui de uma comparação como se fosse uma empresa. Então quer dizer, para todos aqueles que dizem que querem se salvar, que querem morar no céu, porque basta alguém morrer de uma tragédia, de qualquer coisa que aconteça na terra, ou de uma doença, e as pessoas, os amigos ou os parentes daquela pessoa, daquele falecido, logo ele diz logo assim: ele já está num bom lugar, ela já está num bom lugar, já está descansando, já está nos braços de Jesus. Mas eu pergunto para você, eu faço uma pergunta para você. Para você falar que a pessoa já está no braço de Jesus, nos braços do Senhor,
Você conhece a palavra? Você sabe o que ele pede de cada um? Você sabe o que ele pede de cada um de nós, para você, às vezes, até fazer já um julgamento desse, né? Aqui eu não estou condenando ninguém, mas também não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Simplesmente eu quero que nós reflita dentro da palavra. Eu quero que a gente descubra, se nós temos que descobrir, se nós conhecemos a Deus mesmo, se nós sabemos o que nós estamos fazendo, se nós estamos agradando a Ele, se nós estamos fora da palavra dEle, ou se nós estamos dentro da palavra, né? Porque o Senhor fala pela sua palavra, Ele diz assim: aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Então você tem que conhecer os mandamentos de Deus. E eu acredito que esse mandamento aqui, que é o véu, que fala sobre o véu, isso aqui é um mandamento de Deus, né? Então toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos analisar se realmente é obrigação das mulheres que desejam se salvar, que desejam morar no céu com Deus, com o Senhor Jesus e os seus anjos, ser salva naquele dia, no grande e terrível dia que o Senhor vem buscar o seu povo na terra. Se você que é mulher, se você conhece esse mandamento, se você sabe como você tem que estar na presença dele naquele dia, né? Ou antes dele vir, né? Porque toda pessoa que é dona de uma empresa, os grandes empresários, geralmente eles têm os seus funcionários. E cada funcionário sabe a sua função dentro de uma empresa. Então, quando uma pessoa cresce dentro de uma empresa, por mais que ele começou lá como varredor, como zelador, na parte da faxina da empresa, e às vezes ele chega na gerência, por quê? Ele chegou por quê? Porque ele foi aprendendo e foi se aperfeiçoando cada vez mais nas necessidades da empresa, naquilo que a empresa precisa, ele foi se aperfeiçoando. Então eu acredito que nós, perante Deus, perante o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que se aperfeiçoar a cada dia. E como é que nós se aperfeiçoamos para entrar no céu? Para nós se livrar da condenação do último dia e nós viver eternamente com Deus. Esse aperfeiçoamento, ele só vem pela palavra. Ele só vem pelas santas escrituras, pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela continua intacta, desde quando o Senhor deixou ela para nós, né? Aquilo que é o necessário para você e para mim, para nós se salvar, o Senhor já deixou aqui na sua palavra, nas santas escrituras. Então eu peço que você reflita bem no que nós vamos ler aqui nas escrituras e que você já deixe o seu comentário, a sua opinião, mas eu quero pedir para você que você faça o seu comentário no temor de Deus, no respeito pela palavra, entendeu? Quero pedir para você, em nome do Senhor Jesus, a sua resposta que seja uma resposta em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra. Não vá falar pela cabeça dos outros, não vá falar pelo que você foi ensinado fora da Bíblia, não. Eu quero a sua resposta dentro das escrituras, baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Eu quero que você reflita, mas pelo amor de Deus, vamos ter respeito com a palavra de Deus. Não vamos achar que a palavra de Deus está bagunçada, o evangelho está bagunçado, porque não está. Então o evangelho não está bagunçado. A palavra de Deus, ela continua forte, continua firme. E aquele que crê, aquele que obedecer a palavra do Senhor, será salvo. Então, meu amigo, para você se qualificar, para estar preparado diante de Deus, você tem que conhecer as escrituras, você tem que conhecer os mandamentos de Deus, tá bom? Então vamos lá. Então abra sua Bíblia aí no capítulo 11 de 1 Coríntios. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Você já pode abrir a sua Bíblia para que nós façamos uma análise desse capítulo.
Porque nós vamos ler o capítulo, nós não vamos isolar aqui nada, não vamos isolar aqui os versículos não, tá? Não vamos isolar os versículos não, tá bom? Porque as escrituras não ficou para nós ler por versículos. Se fosse por versículos, o Senhor tinha deixado um livro só de versículos. Aí nós tínhamos que ficar lá procurando para juntar versículo com versículo, né? Então, quer dizer, não vamos isolar o versículo, vamos ler o capítulo 11 de 1 Coríntios, até aonde Deus der de nós ler. Nós vamos ler do assunto sobre o véu, tá bom? Onde fala sobre o véu. Então, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui no título do capítulo 11, diz assim: como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Aqui está falando, tá falando no título do capítulo, está falando assim: como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Né? Esse é o título do capítulo 11 de 1 Coríntios. Está falando como as mulheres. Então está colocando todas dentro dessa palavra. Está colocando todas dentro desse mandamento. Não está falando aqui para algumas mulheres, algumas igrejas. Não está falando disso aqui, está falando de todos. Então aqui diz assim, vamos ler agora o capítulo. Então no versículo 1 já diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então o apóstolo Paulo já diz logo aqui no começo: sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Então o apóstolo quer dizer nesse versículo aqui, para que nós seja imitadores de Cristo. Como é que nós imitamos Jesus Cristo? Obedecendo a palavra de Deus, né? Obedecendo a palavra do Senhor. Então vamos continuar a leitura. Então ele diz aqui: sede meus imitadores, como eu também de Cristo. E louvo-vos, irmão, porque em tudo vos lembrai de mim e retende os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Por quê? Como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelos crescidos? Mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aí, você telespectador aí do YouTube, está assistindo esse canal, o canal CCB, A Voz do Pastor. Agora vamos fazer uma reflexão
vamos fazer aqui uma análise desse capítulo 11, porque ele começa aqui no versículo 1 e vai até o 16 falando sobre o uso do véu. Se a mulher deve ou não deve usar véu, se a mulher deve ou não deve cortar o cabelo, entendeu? Então vamos fazer uma análise, entendeu? Sobre esse capítulo, sobre este assunto que diz aqui, como as mulheres devem apresentar-se na igreja, não é? Então vamos lá. Então, como ele fala aqui no começo aqui do capítulo, que ele diz assim, sede meus imitadores, como eu também de Cristo. O versículo 1 do capítulo 11 diz, de 1 Coríntios, sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Ele diz que nós temos que ser imitadores de Deus, de Jesus Cristo, para nós ser imitadores de Cristo como ele também. Então o apóstolo Paulo, desde o momento que o Senhor apareceu para ele, lá no caminho de Damasco, quando ele foi surpreendido com aquela luz intensa, que é a presença do Senhor Jesus, é mais forte do que a luz do sol, desde aquele momento ele foi convertido ao Evangelho. E o apóstolo Paulo, desde aquele momento, ele não passou mais a obedecer os sumos sacerdotes da lei de Moisés, né? Não, ele passou a ser um apóstolo de Jesus Cristo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que ele diz para nós ser imitadores de Deus, como ele também era de Cristo. Entendeu? Para nós ser imitadores de Cristo, como ele também era, né? Então, quer dizer, continuando aqui a leitura, aí ele fala aqui, e louvo-vos, irmão, porque em tudo vos lembrai de mim, e retende os preceitos como vos entreguei. Então ele diz aqui, ele estava feliz com os irmãos que ele estava mandando as cartas, que ele estava mandando os mandamentos que Deus estava passando para ele pelo Espírito Santo, porque a maioria das escrituras, da parte dos apóstolos, a maioria das epístolas, tudo foram escritas por Paulo, uma das maioria delas, né? Então, quer dizer, os mandamentos mais excelentes, os conselhos mais excelentes, a maioria deles foi através do apóstolo Paulo. Então ele disse que ele estava louvando os irmãos, ele estava feliz de saber que os irmãos estavam recebendo os conselhos de Deus que foi dado através dele. Então por isso que ele disse, e eu vos louvo porque em tudo vos lembrai de mim e retende os preceitos como vos entreguei. Então ele disse que era para nós guardar os mandamentos, obedecer como Deus te entregue para ele e ele para nós, né? Aí vamos continuar aqui no versículo 3. Aí no versículo 3 ele fala assim, no versículo 3 ele fala assim, mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo, né? Então ele diz aqui no versículo 3 que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo, né, meu amigo? Então ele já está falando aqui, ele está explicando de uma forma bem especial, dizendo que o cabeça nosso, o cabeça de todo varão que é homem, se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E o cabeça da mulher é o homem. Então você que é casado, você que tem a sua esposa, o cabeça da sua casa é você. Você é o homem diante de Deus. Deus não aceita mulher no lugar do homem. Mulher mandar no homem, a não ser que o cara lá não faz nada, é um homem que está fora da palavra de Deus, o cara não tem moral dentro de casa, às vezes não trabalha, não procura ajudar a esposa e tudo bem. Mas aqui está falando de homens de Deus, homens que assumem um relacionamento com uma mulher, se casa e procura manter aquela mulher, sustentar aquela serva de Deus. Então ele está falando que o cabeça do homem, para quem serve a Cristo, o cabeça do homem é Jesus Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Então Jesus Cristo, quando ele veio na terra, teve um homem que chegou para ele e falou assim, bom mestre, ele disse assim para o homem, amigo, há um só que é bom, que é Deus. Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então quer dizer, o Senhor Jesus estava guiado, entendeu? Totalmente por Deus. Ele não fez nada de si mesmo, né? Ele não fez nada de si mesmo, só fez aquilo que Deus mandou, entendeu?
Por isso que quando prenderam ele lá, quando os homens seguraram o Senhor para prender, o apóstolo Pedro quis defender ele. Mas ele disse para Pedro não defender ele, porque se ele quisesse naquela hora, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para defender ele. Mas ele disse, como é que pode se cumprir, quer dizer, que ninguém podia defender ele, porque as coisas de Deus tinham que se cumprir na vida dele. Ele tinha que passar por aquele cálice, entendeu? Porque aquilo ali foi um cálice que Deus mandou ele passar. Ele tinha que resistir. Mas o Senhor, se ele quisesse, ele destruía aqueles caras ali, até com o sopro da boca dele. Porque o poder dele é infinito. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Filho do Deus vivo. Tudo que Deus faz, ele faz igual. Entendeu? Então, meu amigo, por isso que o apóstolo Paulo diz que todo homem é guiado por Cristo. Entendeu? Então, quer dizer, nós hoje vivemos pela misericórdia de Deus em Jesus Cristo e pela misericórdia de Cristo que teve sobre nós. Então ele teve misericórdia de cada um de nós, entendeu? Então por isso que ele se entregou à morte. Por isso que ele diz na sua palavra, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. E ele ainda disse mais ainda, quem ama a sua vida perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então como é que você perde a sua vida por amor de Cristo, meu amigo, minha amiga? É quando você conhece a palavra de Deus, os mandamentos, o evangelho, a doutrina de Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos. Aí quando você conhece, você abandona tudo de errado pelo amor da palavra de Deus, pelo aquilo que Ele exige de você dentro da palavra. Porque aqui dentro das escrituras tem tudo que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Aí você tem que conhecer. Se você conhecer, aí você vai perder a vida do mundo que você tinha. Então, se você bebia, você não vai beber mais. Se você andava na prostituição, você não vai andar mais. Se você andava aí nas festas, você não vai andar mais. Entendeu? Quer dizer, você vai perder a sua vida mundana pela vida espiritual de Deus para salvar a tua alma no último dia. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua vida. É como diz na palavra, como o próprio Senhor Jesus disse, o que o homem dará em resgate da sua alma naquele dia? Não tem nada para você dar para o homem, para o Senhor. O Senhor não vai querer nada de ninguém, porque tudo Ele vai queimar. Mas o Senhor quer de você simplesmente o louvor da tua boca, a obediência da palavra dEle, que você conhece a palavra, que você conheça a palavra e que você obedeça a palavra de Deus. Então é isso que Ele requer de cada um de nós. Então vamos continuar aqui a leitura. Então ele falou aqui no versículo 4, de 11 de 1 Coríntios, ele disse, todo homem que ora ou profetiza, deixa eu voltar um pouquinho em cima. Então ele diz aqui no versículo 3, mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Aí ele continua no versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então ele já fala aqui desde o versículo 4, ele diz que todo homem que ora ou profetiza, tendo um chapéu na cabeça ou um pano, está desonrando a Deus. Então o homem de Deus, quando está atendendo um culto, ou uma reunião espiritual, uma oração, administrando qualquer coisa que é de Deus, ele não pode ter a cabeça coberta, ele não pode ter um pano na cabeça, entendeu? Ele não pode. Ele não pode cobrir a cabeça com um pano e nem com um chapéu. Então ele diz aqui, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então quem é o cabeça do homem? É o Senhor Jesus. Então, quando o homem coloca um chapéu, ele está contra Jesus Cristo. Ele está contra Deus. E quem está contra Jesus Cristo está contra Deus, o Todo-Poderoso. Aí ele continua.
Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Então ele já está falando aqui que toda mulher, quando vai orar, se ela não cobre a cabeça com um pano, com um véu, na hora de orar, ela está desonrando ao esposo, ao seu marido, entendeu? Ela está desonrando ao seu esposo pela palavra, porque quem é o cabeça dela? É o homem, é o varão. E quem é o cabeça do varão? É Jesus Cristo, né? Então quer dizer, esse mandamento não é para exaltar os homens, esse mandamento é de Deus. Deus mandou as mulheres agir dessa maneira. Deus deixou escrito aqui, entendeu? Ele não está falando ao contrário. Então quer dizer, quando a mulher obedece esse mandamento, ela não está obedecendo ao marido dela, ela está obedecendo a Deus, entendeu? A Deus, entendeu? Então vamos continuar a leitura. Então ele fala aqui no versículo 5: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Então ele está falando que a serva de Deus, quando vai orar na igreja, quando ela vai testemunhar, quando ela vai, por exemplo, cantar dentro da igreja, ou no meio dos irmãos, seja na casa dela, ou seja numa visita na casa de irmãos, ou num culto, ela tem que estar com a cabeça coberta, porque ali ela está profetizando. Profetizando o que é? É cantar hinos de louvores, é ler as escrituras, é testemunhar, é pagar voto na igreja. Isso é profetizar, entendeu? Profetizar. Então a mulher não pode profetizar com a cabeça descoberta. Está escrito aqui, ó. Eu estou com a palavra, entendeu? Eu estou com a palavra, entendeu? Então diz aqui, continuação no versículo 6, aqui diz assim: portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. Então está falando aqui no versículo 6, portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia o cabelo. O que é tosquiar? É cortar o cabelo. Porque a serva de Deus não pode cortar o cabelo, mas está falando aqui que se a mulher não cobre a cabeça quando ela estiver dentro da igreja, ela pode fazer o que quiser com o cabelo dela. Ela pode pintar, ela pode cortar, ela pode enrolar, ela pode fazer trança, pode fazer o que ela quiser. Entendeu aí? É o que está dizendo aqui a palavra. Então a palavra diz aqui no versículo 6, portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também, quer dizer, corta o cabelo. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. Está falando que a serva de Deus não pode cortar o cabelo. E se ela não corta o cabelo, então que ela coloque o véu na cabeça. Então que ela cubra o cabelo com o véu. Entendeu? É o que está dizendo aqui. Então diz aqui, ó. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. Então está dizendo que é indecente. O que é indecente? É imoral. Então a palavra de Deus diz que é imoral as mulheres que oram sem véu na cabeça. Isso é a palavra de Deus, meu amigo. Não é eu que estou falando, não. Então eu preciso da sua opinião. Eu preciso saber a sua opinião. Porque eu fico com a palavra. Eu creio que nas escrituras que a mulher tem que cobrir a cabeça, que a mulher não pode cortar o cabelo. Mas eu estou falando da mulher que quer obedecer a Deus. É a mulher que quer salvar a sua alma. É a mulher que quer ir para o céu, meu amigo. Entendeu? Vamos lá, a continuação. Aí diz aqui no versículo 7, o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então diz aqui no versículo 7 até o 10, diz assim, até o 9, diz assim: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Então está dizendo que o homem não pode cobrir a cabeça, por quê? Porque o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então lá no céu não tem mulher, lá no céu só tem varão. E quando Deus fez Adão, ele fez a imagem e a semelhança do que tinha no céu, que era tudo varão, que é tudo varão. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Aí ele fez Adão. Quando foi para ele fazer Adão, aí ele já, quando foi para ele fazer Eva, aí ele já tirou a Eva de Adão.
Então a Eva foi feita do que já tinha na terra, de um homem que já era formado. Então a Eva foi tirada da costela de Adão. Não foi tirada da semelhança que tinha no céu, senão a mulher seria também, não era mulher, seria varão, né? Então ele diz aqui: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. O que é provém da mulher? O que é que o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem? Quer dizer, o homem não nasceu da mulher, foi a mulher que nasceu do homem. Então quem foi que gerou a primeira mulher? Foi o homem foi gerado, foi criado, aliás, a mulher foi criada através do varão, entendeu? Então a mulher foi gerada do varão, entendeu? Não foi o varão que foi gerado da mulher, entendeu? Então ele diz aqui: porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Quer dizer, o homem não veio da origem da mulher, a mulher veio da origem do homem. A mulher foi tirada do homem e o homem não foi tirado da mulher. O homem foi tirado lá de Deus, lá da semelhança do céu, da aparência de Deus, do que há lá no céu, né? Então por isso que diz aqui. Então diz aqui: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Está vendo aí? Então está falando que o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então Deus disse o quê? O que foi que o Senhor disse para o Senhor quando estava fazendo Adão, né? Quando fez Eva, aliás, ele disse: olha, vamos fazer a Eva, vamos fazer uma mulher para ele, uma disjuntora, entendeu? Vamos fazer ela por causa dele, entendeu aí? Então Eva foi feita por causa de Adão, entendeu? Por isso que ela não tem a mesma liberdade que o homem tem, porque Deus que deixa essa forma de nós servir a Ele. Mas se o Senhor quer, meu amigo, nós temos que obedecer. É melhor nós obedecer do que nós se queimar no fogo, porque ninguém é a prova do fogo. E outra coisa, o fogo não se apaga e o bicho não morre, não é? Continuando, aqui diz assim: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Então está dizendo que a serva de Deus, quando vai orar, ela tem que ter o sinal na cabeça, que é o véu. Ela tem que colocar o véu na cabeça. Para quê? Para que o anjo possa vir buscar a oração da mulher. Porque mulher, quando vai orar, ou o homem, quem leva nossas orações para o céu é os anjos de Deus. É os anjos de Deus que levam nossas orações. Não tem negócio de que Deus está escutando a minha oração. Ah, Deus está lá com os ouvidos ligados aqui na terra. Meu amigo, se Deus fosse fazer isso, ele ia ficar quase louco, cara. É uma zoeira infernal aqui na terra. É tanta gente clamando aí de forma errada. Então quer dizer, quem é que leva a oração do servo e da serva de Deus para o céu? É os anjos de Deus. Por isso que a palavra diz. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, ó: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Então isso é um sinal de autoridade, é um sinal de poder, a mulher usar o véu. Porque quando ela está usando o véu, os anjos se aproximam dela, o anjo dela, de cada mulher, cada serva de Deus, quando batiza na obra de Deus, um anjo é dispensado para cuidar daquela pessoa, para andar com ela, para vigiar ela, para proteger ela do adversário que nós não vemos. Nós não vemos o adversário, entendeu? Mas ele vê nós e ele vê o anjo, e nós não vê nem o anjo nem vê o adversário. Então quer dizer, quando nós batizamos na verdadeira obra de Deus, o que acontece? Automaticamente, quando você sai das águas do batismo, o Senhor coloca um anjo disponível a cada um de nós. Por isso, e eu vou provar para vocês isso aqui, dentro das Escrituras. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele estava na terra, ele falou assim para os apóstolos: não desprezei um desses pequeninos irmãos, porque os seus anjos dará notícia diante do meu Pai. Então, meu amigo, você aí que gosta de maltratar o servo de Deus, falar mal de um servo de Deus, cuidado, meu amigo, cuidado, porque o anjo dele, o anjo que guarda ele aqui na terra, aquele servo de Deus, vai contar para Deus que você maltratou ele, ou seja ela, ou vice-versa. Então quer dizer, por isso que o Senhor Jesus disse: não desprezei um desses meus pequeninos irmãos, porque os seus anjos dará notícia diante do meu Pai. Você está pensando que Deus fica lá ligado, olhando aqui para essa imundície dessa terra, vendo essa porcaria toda que está acontecendo aqui na terra, essa falta de vergonha com a sua própria palavra? Ele não tá olhando para isso não, rapaz, nem escutando isso aí não. Ele está de olho no seu povo. E quem é que está cuidando do povo de Deus aqui na terra?
Quem é que está aqui guardando o povo de Deus aqui? Os anjos estão em batalha com Satanás para guardar a palavra de Deus, para guardar aqueles que guardam a palavra de Deus. Então, meu amigo, é como diz as Escrituras, é como diz a palavra de Deus. É como o Senhor Jesus falou, que os seus anjos dará notícia diante do meu Pai. Então, os anjos de Deus, eles dão notícia diante de Deus sobre aqueles que maltratam um servo e uma serva de Deus. Entendeu? Então, diz aqui na palavra: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça, no versículo 10, diz assim: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Aí diz aqui: todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Por quê? Assim como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Olha como as coisas de Deus é perfeita, rapaz. Olha como as coisas de Deus é perfeita. Porque já tem pessoas aí se aborrecendo com esse mandamento, já não está gostando. Meu amigo, só quem não gosta das coisas de Deus e da palavra de Deus é o inimigo dele, o inimigo do Senhor Jesus, né? E você sabe quem é o inimigo dele. Então vamos lá. Então ele diz aqui: todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Por quê? Assim como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então está falando aqui que assim como a Eva nasceu de Adão, os homens também nascem das mulheres, mas tudo vem de Deus. Então está falando aqui que o Senhor nos ama igual, o Senhor ama nós todos igual, entendeu? Deus não faz acepção de pessoa, Deus não faz acepção de pessoa. Quem faz acepção de pessoas é as pessoas, mas Deus não faz. Deus ama o homem igual ele ama a mulher. E Deus ama a mulher igual ele ama o homem, que serve a ele, que obedece a sua palavra, né? Porque ele mesmo fala na sua palavra: aquele que diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é mentiroso. E a palavra de Deus diz que nenhum mentiroso herdará a vida eterna, não é? Então vamos lá. Então ele diz aqui: porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Quer dizer, assim como a mulher nasceu do homem, o homem também nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Então você vê como Deus é maravilhoso, não é? E aqui no versículo 13, ele fala assim, ele faz uma pergunta. Aqui a palavra está fazendo uma pergunta para você, para mim e para todos nós. Aqui no versículo 13 está falando assim: julgai entre vós mesmo, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelos crescidos? Então aqui está fazendo uma pergunta para nós: julgai entre vós mesmo, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Me explica aí, meu amigo. Você, minha amiga, você que diz que é crente, você que diz que é evangélico, você que diz que aceitou Jesus aí, me dê a sua resposta aí. Se você é a favor desse mandamento ou você é contra? Você é a favor ou você é contra? Então olha o que diz aqui: julgai entre vós mesmo, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Está fazendo uma pergunta para você se é decente uma serva de Deus, de acordo com o que nós lemos aqui nesse mandamento, no capítulo 11 de 1 Coríntios. Ele está perguntando se, de acordo com o que está aqui escrito, se você acha que é decente uma mulher orar sem véu ou com véu. Então é decente ou é indecente? Ou é imoral? Para mim, eu fico com a palavra. Então para mim a decência é a mulher orar com o véu na cabeça, com a cabeça coberta com o véu, entendeu? Então eu julgo assim, da minha parte. Eu fico com a palavra, porque a palavra está falando que a mulher tem que ter a cabeça coberta, porque senão era como se ela fosse careca. Ainda diz que é imoral a mulher cortar o cabelo e orar sem véu. Então quer dizer, você vai ficar com quem, minha amiga? Você vai ficar com quem, meu amigo? Com a palavra do homem ou com a palavra de Deus? Aí depois muitos dizem assim: mas os homens ficam enganando a gente. Mas é porque você não lê as escrituras, é porque você não crê nas escrituras. Mas se você passar a obedecer, e se você passar a guardar a palavra de Deus, o Senhor vai te abençoar.
O Senhor vai renovar o teu espírito, o Senhor vai renovar a tua vida, entendeu? Então vamos continuar aqui na leitura. No versículo 14 diz assim: ou não vos ensina mesmo a natureza que é desonra para homem ter cabelos crescidos? Então, olha aqui no versículo 14 do capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 14, olha o que é que fala aqui sobre o homem, se o homem pode ter cabelo grande ou não. Então diz aqui no versículo 14: ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelos crescidos? Então está falando que Deus diz que é desonra para um homem ter cabelos grandes. Então, homem que usa cabelo grande não é coisa de Deus. Não é coisa de Deus. Não é de Deus. É contra a palavra. E aquilo que é contra a palavra não é de Deus, meu amigo. Então não adianta. O homem não tem poder de levar ninguém para o céu. Só tem um homem que tem o poder de levar nós para o céu. Se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz aqui: ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelos crescidos, mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso. Quer dizer, é uma honra a mulher ter cabelos grandes, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Agora você ficou todo embaraçado aí, não é verdade? Não é verdade? Você ficou sem entender agora. Mas por que você ficou sem entender? É porque já falaram para você que o cabelo da mulher é o véu. Aqui não está falando que o cabelo é o véu. Aqui está falando que o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então quer dizer, onde é o lugar de colocar o véu? É em cima do cabelo da serva de Deus. Então quando a serva de Deus vai orar, ela não coloca o véu em cima do crânio aqui, ó, da cabeça. O véu fica em cima do cabelo dela, ó, fica cobrindo o cabelo. Mas só é uma honra ela usar esse véu se ela não cortar o cabelo. Mas se ela corta o cabelo, ela está contra a palavra. Está contra a palavra. Entendeu? Então se você corta seu cabelo e usa o véu, peça perdão para Deus. Se arrependa enquanto há tempo. Porque tem muita gente aí que acha que pecado é só pecado de adultério, que pecado grande é só adultério, é só matar, é só roubar. Não, meu lindo. Todo pecado tem o mesmo peso na presença de Deus. Todo pecado tem o mesmo peso. Olha uma coisa que você faz muito aí, às vezes na sua casa, no seu trabalho, é mentir. Mentir. Todo homem mente, todo homem mente. Não existe um que não mente. Ah, mas eu sou um homem de Deus, eu não minto. Você mente, meu amigo, você mente. Quando você diz assim para um servo de Deus: olha, irmão, eu vou passar na tua casa a tal hora e você não vem, você mentiu. Entendeu? Agora, quando você justifica antes de você falhar, tudo bem. Você tem que ligar: irmão, olha, não vai dar para me estar aí tal hora, porque eu vou resolver outras coisas e tal e tal. Entendeu? Então, quer dizer, isso aí já é uma mentira. Como é que você vai garantir uma coisa que você não vai conseguir cumprir? Então é uma mentira. Então quer dizer, você está vendo como as coisas de Deus não é brincadeira, meu amigo? O negócio é sério. Às vezes você vai contar um testemunho, vai contar uma história que alguém te contou e você vai e conta para outra pessoa. E aquela história não é aquela do mesma forma que como alguém te contou. Às vezes já é o 10º, já é o 30º, já perdeu até a numeração lá dos que contaram a história, já modificando. E você vai e conta aquela história. Às vezes a pessoa até chora. Aí diz assim: não, foi o Espírito Santo que me tomou naquela hora. Para com isso, meu amigo. O Espírito de Deus não se compatua com mentira, rapaz. Entendeu? Porque você não sabe quem é o teu maior inimigo. O teu maior inimigo é você mesmo. O teu maior inimigo não é teu pai, não é tua mãe, não é teu vizinho, não é o teu companheiro, não é a tua companheira. O teu maior inimigo é você mesmo. Entendeu? Você é o teu maior inimigo. Entendeu? Então quer dizer, você vê como todo homem mente? E a palavra de Deus diz que nenhum mentiroso vai entrar no céu. Mas se você mente de uma forma, como se diz muitos, inocentemente, tudo bem, você pede perdão a Deus, Deus te perdoa. Deus perdoa tudo, rapaz. Deus perdoa tudo. Entendeu? Deus só não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas aí alguém diz assim: mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Você não sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo?
É você dizer que essa palavra aqui é do demônio. Ah, isso aqui é doutrina de demônio. Isso aí não é de Deus, não. Onde já se viu mulher não cortar cabelo com tanta coisa linda. Mas o que é que Deus fala na sua palavra sobre o mundo? Deus fala assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, é do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está vendo? Então, meu amigo, o mundo, a vida maravilhosa é no céu, não é aqui não. Isso aqui é tudo imundícia, rapaz. Isso aqui está tudo se acabando. O que você está vendo aí de lindo, de perfeito agora, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, você vai olhar para trás e dizer: isso aqui é uma vergonha. Não sei como é que eu vivi esse tempo, não sei como é que eu usei essa roupa, não sei como é que eu usei esse carro, com tanto carro mais lindo. Então você vê como tudo passa, tudo se acaba. Então é isso que Deus está querendo te alertar, para você não colocar o teu coração nas coisas do mundo. Não é proibido você usar o melhor carro, não é proibido você usar a melhor roupa, não é proibido você usar o melhor celular, não é proibido você ter a melhor casa, não. Entendeu? De modo nenhum Deus está impedindo de ninguém usar suas coisas, mas que você use de uma forma que seja agradável a Deus pela sua palavra. Então, se Deus está dizendo que a mulher não pode orar sem véu, é mandamento de Deus, meu lindo. Não tem negócio que isso aqui era para prostituta, não. Aqui não fala de prostituta, não, rapaz. Senão estaria escrito aqui: ah, mas fulano estudou a teologia, a escatologia. Vai atrás de teologia que você vai, meu amigo. Você vai parar, você vai conhecer Lucifer cara a cara. Você vai saber onde é que o mundo que Deus preparou para ele. Você vai conhecer o mundo de Lucifer se você for atrás de cabeça de pessoas que passam por cima da palavra. Entendeu? E quantos que não vivem mentindo aí, usando aí o YouTube e as redes sociais para detonar a obra de Deus, para tirar da mente das pessoas que querem servir a Deus, tirar a essência da palavra, entendeu? Meu amigo, se oriente, rapaz, crie vergonha na cara, procure se regenerar com Deus, entendeu? Porque isso aí Deus não perdoa, a blasfêmia contra a palavra Deus não perdoa, porque o Senhor Jesus derramou o sangue dele pelo esse santo evangelho. Jesus Cristo não derramou o sangue dele pela lei de Moisés, não. O Senhor Jesus não derramou o sangue dele pela lei de Moisés, não. O Senhor Jesus derramou o sangue dele pelo santo evangelho. Está vendo? Então, meu amigo, então, minha amiga, esse é o canal CCB, a voz do pastor. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, comente com as pessoas, entendeu? E analise essas palavras, analise esse capítulo. Isso aqui é um de muitos que nós vamos ainda ler, entendeu? É muitos que nós vamos ler. Eu não estou aqui para colocar irmãos aqui para testemunhar, para contar testemunho, para contar maravilhas. Eu não. Esse canal aqui é só para anunciar a palavra, é para anunciar a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Doa quem doer, entendeu? Doa quem doer. Tá bom, meu amigo? Então, fique com Deus. Então, você entendeu aqui a palavra? Aqui está falando: mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, onde é o lugar de pôr o véu? É em cima do cabelo. Não está falando que cabelo é véu, que senão é como se Deus fosse, como se o Espírito Santo tivesse perturbado, que ele fala uma coisa e depois fala outra. O que é isso, rapaz? Aqui quem está perturbado é os homens que não têm a mente de Cristo. O homem que tem a mente de Cristo, ele vai pela palavra, entendeu? Ele vai pela palavra. Então, meu amigo, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e faça o seu comentário, analise esse capítulo. Não vá ler só por versículo, não. Eu ainda vou fazer ainda um vídeo explicando sobre esse negócio de ler por versículo. Você ainda vai saber o que é essa leitura por versículo. Quem é que está por trás disso. Eu sei quem está por trás disso. E eu ainda vou fazer um vídeo em cima desse fundamento daqueles que lê as escrituras por versículo.
Pega um versículo, faz um culto inteiro numa igreja aí. Faz a maior baderna dentro de uma igreja aí com um versículo só. E o resto da Bíblia já era. O resto da palavra já era. Meu amigo, existem versículos simplesmente para você ler um capítulo e saber onde você parou. Ah, eu parei no versículo 5, 10, 20, 30. É assim. Mas não ficou para você isolar o versículo. Você pegar lá o capítulo 11, por exemplo, e você pega lá o último versículo do mandamento, que é o 16 aqui, vai até o versículo 16, aí você pega lá no 15 e isola tudo. Não faça isso, não faça isso, porque você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã não pertence a você. Então, meu amigo, peça perdão a Deus, peça misericórdia de Deus. Aqueles que cortam cabelo, que não cortem mais. E peça perdão a Deus, lute, porque a palavra de Deus não brinca. A palavra de Deus não é brincadeira. Deus é tão sério que Ele mandou o Filho dEle morrer pelos nossos pecados. Mas como morrer pelos nossos pecados? Não é pelo pecado do mundo não, meu lindo, dá licença. O Senhor Jesus morreu pelos aqueles que obedecem a sua palavra. Quem não obedece a palavra de Deus, a morte de Cristo não vogou para ele não. Mas tem tanta gente aí que morre no pecado, aí chega um monte aí que gosta de ficar puxando o saco de gente que tem dinheiro, aí fica aí com bajulação, com babaquice, dizendo aí, ó, tá lá nos braços de Jesus. A pessoa nem lia a palavra, nem conhecia os mandamentos de Deus, já diz logo, ó, tá nos braços de Deus. Meu amigo, vamos parar com isso, rapaz. Agora, se você gosta de amigo do Satanás, continua com esses pensamentos aí. Porque eu não quero esse tipo de amigo para mim, não. Eu não quero. Entendeu? O meu pai era da polícia, era delegado. Morreu matado. Eu não digo que ele está lá no céu, porque eu sei que ele não está. Mas ele está esperando, não sei em que lugar, né? Mas a Escritura já dá mais ou menos uma base daqueles que não estão em Cristo, para onde é que já começa, onde já vai. Então é que nem eu digo, meu amigo, não fique colocando ninguém nos céus, se você nem conhece a palavra de Deus. Aí muitos ficam aí, mentindo, na beira de um velório, dizendo que o pecador lá, o cara que não conhecia nem a Bíblia, entendeu? Estava de corpo e alma no mundão aí dizendo, está nos braços de Cristo. Pelo amor de Deus, rapaz. Entendeu? Pelo amor de Deus, vamos se converter a Deus, vamos conhecer a verdade, vamos obedecer a verdade, entendeu? É como diz na palavra, é como o nosso presidente fala, mas não é porque ele fala não, isso está escrito na palavra. Crede na verdade e a verdade vos libertará. Mas crer, meu amigo, não é só acreditar não, acreditar significa você obedecer. Então, a crença significa obedecer. Não é simplesmente você acreditar que Jesus é o Salvador e você está salvo, não. Não vai nessa, não. Não vá nessa, não, porque você está sendo enrolado por quem está te metendo isso aí na sua mente. Então, meu amigo, fique com Deus. Que Deus abençoe você que está assistindo esse canal, você que está se inscrevendo nesse canal, entendeu? E os que não estão se inscrevendo também, que vão ouvir esse vídeo, Deus abençoe você. Que Deus proteja a sua família, que Deus abençoe a sua família, que Deus guarda você, entendeu? Que Deus te livre de todo mal e que você possa conhecer a palavra de Deus melhor e obedecer o verdadeiro batismo, a verdadeira Santa Ceia, o verdadeiro povo de Deus na terra. Tá bom, meu amigo? Então fique com Deus e Deus abençoe a todos e fica aí com o canal CCB, a voz do pastor.